Os centros germinativos onde as células B proliferam e sofrem a troca de isotipo e hipermutação somática formam-se no interior dos folículos de células B nos órgãos linfóides. A formação dos centros germinativos inicia quando as células dendríticas, que apresentam o antígeno em sua superfície, ativam as células T CD4 antígeno específicas, que proliferam e maturam em células efetoras capazes de ativar células B antígeno específicas. Uma vez ativadas por uma célula T CD4, a célula B prolifera, formando um foco primário de células B antígeno específicas. As células B do foco primário migram para perto dos folículos e proliferam. As outras células B do foco primário persistem na área de células T por um curto período, secretando anticorpos, mas eventualmente elas morrem. As células B que entram nos folículos começam a proliferar rapidamente. Durante esse período, elas também sofrem mutação somática para introduzir uma nova variação nos receptores de células B. As células B sofrem um processo de seleção após a mutação somática, quando os receptores são testados por sua habilidade de ligar-se ao antígeno. Aqueles que falham em ligar-se, ou que falham na competição contra outros receptores de células B, morrem. Os patógenos, como o vírus influenza, possuem receptores que os capacitam a ligar-se à superfície das células hospedeiras. Os anticorpos contra esses receptores virais impedem que o vírus se ligue e infecte as células. Estes são os anticorpos neutralizantes, pois eles neutralizam a capacidade do vírus de infectar a célula. Contudo, alguns vírus irão sofrer mutação, alterando o receptor, de maneira que previne a ligação dos anticorpos neutralizantes, deixando o vírus capaz de ligar e infectar a célula hospedeira. Desta maneira, o padrão de antígenos expressos pelo vírus pode mudar ao longo do tempo. Este processo de acúmulo de pequenas mudanças é chamado de deriva antigênica e contribui para a nossa suscetibilidade às infecções pelo vírus influenza ano após ano. Os patógenos, como o vírus influenza, têm receptores que os habilitam a ligar-se à superfície das células hospedeiras. Os anticorpos para esses receptores virais impedem que o vírus se ligue e infecte uma célula. Estes são anticorpos neutralizantes, pois eles neutralizam a capacidade do vírus de infectar uma célula. Em alguns casos, surgem vírus que são capazes de escapar aos efeitos dos anticorpos neutralizantes. Isto pode ocorrer quando dois tipos diferentes de vírus influenza são capazes de infectar a mesma célula hospedeira. A progênie viral produzida a partir de células duplamente infectadas pode conter segmentos do genoma de cada um dos vírus originais. Alguns vírus irão adquirir um segmento de genoma da outra cepa codificando o receptor para a superfície da célula hospedeira. Os anticorpos neutralizantes que bloqueiam a ligação do vírus original serão incapazes de reconhecer o receptor dessa segunda cepa e serão incapazes de impedir a ligação do vírus nas células hospedeiras. Esse processo, onde ocorrem grandes mudanças na antigenicidade do vírus, é conhecido como mudança antigênica. Essas grandes mudanças podem significar que a imunidade contra o vírus original é ineficaz, e tais mutações de mudanças antigênicas são frequentemente associadas com grandes epidemias virais.